Você acha que também a relação com o Congresso, a relação com os partidos, também está indo nessa direção? Quais são os próximos passos aí que você está tentando trazer, conversar com o pessoal dos republicanos, do PP? Talvez muitos políticos também queiram distender um pouquinho, acalmar um pouco os espíritos e fazer as coisas que o Brasil precisa? Ô, Shoa, você é um dos jornalistas mais experientes desse país, mais extraordinário. Eu gostava muito de você, sabe, quando eu via você entrevistando alguém, falando de esporte. E você sabe que, às vezes, a imprensa contribui para o bem ou contribui para o mal. Por exemplo, no caso da Lava Jato, apenas voltar nesse assunto, como um grande setor da imprensa se deixou enganar pelo Moro e pelo Ministério Público, eles não têm coragem de reconhecer que se enganaram. Então eles vão continuar contando a mesma história com a maior disfarçatez do mundo. Não tem problema. Mas eu vejo um noticiário todo dia. E eu vejo que as pessoas falam que eu fiz, que eu não fiz. Às vezes as pessoas inventam conversa que não teve. E quando as pessoas não têm o que falar, a pessoa fala segundo fonte, segundo uma pessoa, sabe, ao redor do Lula, sabe? Olha, se não tem informação, diga que não tem informação. Uhum. Veja, a minha relação com o Congresso é a melhor possível. E eu não vou fazer simplesmente a política dando que se recebe, como alguns pensam. Eu vou fazer um acordo político de governabilidade para esse país. Eu tenho que governar esse país até dia 31 de dezembro de 2026. Eu quero entregar esse país pronto, esse país crescendo, o povo feliz, o povo ganhando mais, sabe, o povo mais otimista do que nunca. E eu tenho que compor as forças políticas que votem as coisas que nós queremos mandar para o Congresso, sabe, de interesse do Brasil. E eu não posso fazer relação com os democratas americanos, com os sociais-democratas alemães, tem que fazer com o Brasil. Então eu vou conversar com os partidos. E também eu não converso com o Centrão. O Centrão, para mim, é uma construção, sabe, teórica. O que existe são os partidos políticos. São pessoas e partidos. E eu vou conversar com os partidos, vou conversar com os presidentes do partido e vou tentar compor para que tenha tranquilidade nesse país. Eu estou convencido pelas conversas que eu tenho tido, inclusive com o presidente Lira e com o presidente Pacheco, do Senado e da Câmara, de que as coisas vão ser votadas naturalmente de acordo com o tempo do Congresso Nacional. Não é de acordo com o meu tempo, é de acordo com o tempo dele. E a gente vai construir aquilo que o povo brasileiro precisa. Não é o Lula que precisa, não é o Haddad que precisa. O que nós estamos propondo são coisas que interessam ao povo brasileiro, ao povo que votou no PT, ao povo que votou contra o PT, ao povo que votou no fulano e que votou no Beltrano. É o povo brasileiro que está em conta. E por isso nós vamos fazer as coisas corretas e por isso eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai aprovar as coisas que nós mandarmos para lá, dentro daquilo que eles compreendem que seja certo ou errado. Sim. Não é o que nós mandamos que é sempre certo. A gente manda para discutir. E na discussão a gente encontra um denominador comum que atenda aos interesses desse país. O Congresso está voltando de recesso agora, né? Você tem assim, os próximos passos, assim, quer dizer, porque não tem uma data fixa de quando você quer realmente esse acordo, de certa maneira. Veja, eu tenho... Quais são os próximos passos? Eu tenho consciência que eu tenho que, agora que voltaram de férias, chamar os partidos outra vez para conversar e tentar estabelecer uma definição daquilo que eu quero propor aos partidos. Uhum. É importante saber que no acordo político, no regime presidencialista, é o presidente que propõe, não é o presidente que recebe a proposta. Então, eu vou ver, eu vou conversar com os partidos e aí eu vou fazer as mudanças que eu tenho que fazer. As pessoas já estão preocupadas com a sucessão do Procurador-Geral da República, já estão preocupadas com outro membro da Suprema Corte. Essa é uma coisa que é uma naturalidade. Ninguém neste país, ninguém tem mais experiência de escolher procurador do que eu, porque já escolhi 3. Sabe? Então, eu vou escolher no momento certo, na hora certa, eu vou conversar com muita gente, vou ouvir muita gente, sabe? Vou atrás de informações de pessoas que eu penso, sabe? Vou discutir se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco. Tudo isso é um problema meu, que está dentro da minha cabeça. E quando eu tiver o nome, eu indico. É simples assim, sem ficar aquela pauta, vai escolher amanhã, vai escolher depois, é fulano, é Betão, ninguém tem que ficar tentando adivinhar. Eu vou escolher a pessoa que eu achar que é a melhor para os interesses do Brasil. Se der errado, paciência.
mas eu vou tentar escolher o melhor. E quero conversar com muita gente, ouvir muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam aprender a fazer bem para esse país. A gente não pode deixar de falar o seguinte: eu sempre fui uma pessoa, eu sempre tive o mais profundo respeito pelo Ministério Público. Era uma das instituições que eu idolatrava nesse país. Depois dessa quadrilha que o Dallagnol montou, eu perdi muita confiança. Eu perdi porque é um bando de aloprados, ou seja, que acharam que poderiam tomar o poder, estava atacando todo mundo ao mesmo tempo, atacando o governo, atacando o Poder Executivo, atacando o Legislativo, atacando a Suprema Corte, atacando todo mundo. As empresas. Eles fizeram a sociedade brasileira refém durante muito tempo. Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino, para não cometer um erro. Eu não quero escolher alguém que seja amigo do Lula. Eu quero escolher alguém que seja amigo desse país. Alguém que goste do Brasil. Alguém que não faça denúncia falsa. Alguém que não levante falso sobre o outro. Porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo. Porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões. A gente viu recentemente, não só aqui, como você está citando, Lava Jato em diante, a maneira como foi feita, mas em outros países também, o abuso da lei, né, do aparelho do judiciário para perseguir, né, para atacar pessoas com esse verniz da lei por trás e de justiça, quando na verdade era uma decisão política. Eu acho que mais grave do que a própria lei foi o fato de que a sociedade brasileira, ou uma grande parcela dela, foi cooptada pela mentira. Ou seja, se estabeleceu uma espécie de pacto que convenceu as quadrilhas, seja do Ministério Público, seja o juiz Moro, eles convenceram a sociedade de que tal coisa era verdade. E a sociedade embarcou através dos meios de comunicação. Era uma coisa unânime. Ou seja, você não tinha pessoas que tinham coragem de resistir. Tinha pessoas que eram tão importantes nesse país e viraram pó. Muitas empresas importantes se destruiu. Ou seja, você poderia punir a empresa. O diretor, mas pôr o diretor da empresa, mas não punir a empresa. Você causar quase 4 milhões de desemprego nesse país, você quase que aniquilar a indústria de engenharia desse país, a indústria de óleo e gás, em benefício de quem? Não foi do povo brasileiro. Não foi do povo. O resultado disso foi o maluco beleza que governou esse país durante 4 anos. O resultado disso foi o fascismo nesse país. Então, maluco beleza é muito bom, né, gente? Porque é preciso recuperar a democracia. A democracia é a coisa mais importante na história, sabe, da humanidade. Porque a democracia, ela pressupõe que você tem direito de fazer o debate, tem direito de informação, direito de opinião, e aí vai ter uma decisão. Na hora que tiver a decisão, todos acatam aquela decisão que foi votada pela maioria. É assim, eu digo sempre o seguinte: a gente, quando quiser comparar a democracia, você está em casa assistindo a gente e você fala, mas eu não entendo esse negócio de democracia. Democracia é o que acontece na sua casa. Quando você casa e você tem filhos, você começa a exercitar a democracia. Você tem que fazer concessão para sua mulher todo dia e ela tem que fazer concessão para você. Você tem que fazer para os seus filhos, ele tem que fazer para você, porque se não houver essa cumplicidade, a família se destrói. A democracia é isso. Se não houver respeito às instituições, se não houver concessões entre as partes que governam o país, entre Estado, município e governo, o país se autodestrói. Então é importante apenas ter em conta, a democracia é extremamente importante. Porque nela a sociedade pode participar, nela a sociedade pode falar mal, nela a sociedade pode dar sua opinião, coisa que no regime autoritário ela não pode dar. Uhum.